né, do ensino, do seminário, e quanto nós sabemos, como nós sabemos o quanto necessitamos da preparação adequada dos irmãos, né, dos obreiros e todos aqueles que desejam conhecer mais do Senhor, né, viver segundo a sua palavra, pregar, porque os campos estão brancos para a ceifa, né? Mas os ceifeiros são poucos. Os ceifeiros são poucos. Meus irmãos, nós desejamos nessa oportunidade, e de forma até, digamos, um pouco ousada, continuar a temática da conferência. Por quê, irmãos? Porque solos Cristo é central na nossa vida. Nós vimos isso. Né? Nós vimos isso ontem nas duas exposições e ela deve continuar. Por isso que a nossa exposição tem um tema: quem é Cristo? Quem é Cristo? E quero lembrar também aos irmãos nesse sentido um pouco daquilo que nós vimos, o contexto histórico-teológico da época da Reforma. Nós vimos ontem que a partir do século IV houve um declínio da igreja. Até o século IV, inclusive, houve uma luta muito renhida contra as heresias. E a igreja levantou vários concílios a respeito disso. Os irmãos podem ver, né, alguns já conhecem, podem ver na história da igreja. Levantaram o concílio. Na verdade, irmãos, essa luta, como vimos solos Cristos, como vimos ao longo, desde Gênesis, desde a eternidade, ela continua. Inclusive, a luta contra as heresias, ela não se dá somente no início do século IV, com esses concílios. Na verdade, o apóstolo Paulo, como já foi dito também na exposição, aos Gálatas, ele disse: olhe, como é que vocês tão depressa, irmãos, dá para entender. Veja, o apóstolo Paulo pregou, ensinou, e rapidamente aqueles irmãos estavam se desviando, porque Satanás, irmãos, ataca com todas as forças a igreja. E a igreja precisa entender e sustentar o lema do solos Christus todo o tempo todo. E aquele que não é solos Christus, Paulo disse, seja anátema. Quem vier com Cristo e mais alguma coisa, seja anátema. Então houve, irmãos, a guerra ferrenha. Vai lá na igreja primitiva, né, no primeiro século, no século IV, e aí a igreja começa a ceder, irmãos. A igreja começa a ceder. Olha, Satanás só precisa de uma brechazinha na igreja. Ele coloca ali sua fenda, começa a bater e vai abrir, vai ser uma rachadura tremenda. Então a igreja foi cedendo. Antes, para entrar na igreja era difícil, irmãos. Para ser cristão, custava a própria vida. Nós vemos isso nos escritos da palavra de Deus, na história. Os irmãos sabem que custava a própria vida. Mas houve um momento da igreja que era status, no século IV, fazer parte agora da igreja. E começou a introduzir todo tipo, irmãos, de coisas, de heresias, de costumes. E normalmente essa coisa começa com boas intenções. Começa com boas intenções. Mas solos Cristo não é assim. Não é a minha intenção, não é o meu querer, não é o meu jeito. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. É somente o que Cristo quer, somente o que Cristo determina, somente o que Ele define na sua palavra. Então, a partir do século IV, houve um declínio muito forte da igreja. E também do mundo, irmãos, do mundo ocidental. Período de desorganização econômica, guerras bárbaras, invasões, queda do nível de alfabetização. Mas Deus sempre manteve seu remanescente. O profeta Isaías, escrevendo lá em Isaías 6,13, disse: mas ainda ficará nela a 10ª parte, e tornará a ser pasto como o carvalho e como o terebinto, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Ficou, irmãos, mesmo na época de trevas. Esse toco aqui representa o povo santo de Deus, que Deus iria preservar. E, em última instância, esse toco é
os solos Cristos. Ele aponta para Cristo, o descendente santo que brotaria desse remanescente. Está lá, conforme Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento. Solos Cristos. Está aqui. Então, irmãos, no século passando, então, assim, Deus mesmo, com toda dificuldade, na era das trevas, Deus manteve o seu remanescente fiel. Chega, portanto, a época da reforma, séculos 14, século 15, século 16, a cristandade, irmãos, ocidental estava sob o domínio quase absoluto da Igreja Católica Apostólica Romana. Cristo estava lá? Estava. Era reconhecido como Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, mas a sua obra, irmãos, foi progressivamente ofuscada por uma teologia e uma prática que introduziram mediadores humanos, institucionais entre Deus e os homens. E nós vimos que, enquanto aquela luz estava apagadinha e o toco estava ali remanescente, Deus começou a levantar, podemos assim dizer, o maior avivamento espiritual que se tem notícia no mundo é a reforma, que é um avivamento espiritual. Nosso. Avivamento espiritual não é manifestação de barulhos, sentimentos, zoadas, não. Avivamento sempre começou com a palavra. Quando o povo de Israel, ele desobedecia e vinha aquele caos, o avivamento vinha pela palavra. O rei pegava assim, a escritura, um dos reis pegou, tirou o pó da palavra e começou a ler, disse, meu Deus, como estamos distantes da verdade. Recupera, traz os sacerdotes, recupera o culto, limpa a casa do Senhor. Pela palavra, sempre foi pela palavra. E o culto, solos Cristo no culto, o princípio regulador do culto. Então Deus levantou de novo essa chama. Então vem os reformadores que nós conhecemos, como foi dito, Wycliffe, depois Hus, inspirado por Wycliffe. Aí vem Lutero, vem Calvino, vem Zwingli e tantos outros. E os batistas, irmãos, estavam ali no século XVI, no século XVII. Deus levanta os puritanos. Os irmãos sabem que os batistas, os puritanos eram batistas. Eram batistas. Para, irmãos, voltar à Escritura, para voltar os solos cristos que tinha sido deixado de lado. A igreja romana apresentava Cristo. Cristo era um mediador para eles, mas não era o único. Maria era mediadora, os santos eram intercessores. Eles diziam que Cristo era o Salvador, mas sua obra precisava ser completada. Então a teologia romana do período ensinava que a graça de Cristo era comunicada pela igreja através dos sacramentos. O perdão e a justificação eram considerados completos na fé em Cristo, mas dependentes da cooperação humana. Dependia dos méritos, da penitência, das indulgências, das obras de caridade. Por isso que Lutero escreveu a respeito disso. A igreja transformou o evangelho de Cristo em uma nova lei. Cristo é pregado não como aquele que completou a salvação, mas como aquele que começou algo que o homem deve terminar. Então não era só os Cristos. Não era isso que tinha na época. Cristo estava presente, mas mediado por uma igreja institucional. Precisava do ministério sacramental da igreja. A igreja se via como dispensadora da graça. Cristo era exaltado, mas estava muito distante, era um rei glorificado e distante, por isso que as pessoas diziam, vou para Maria, que está mais próxima, vou para os santos mediadores, eles estão mais acessíveis, Cristo está muito distante. A respeito disso, John Owen escreveu, quando os homens perdem de vista a suficiência de Cristo, multiplicam mediadores, sacerdotes e rituais. Cristo deixa de ser o centro da fé e torna-se apenas uma figura simbólica. Não era solos Cristos. Qual é o resultado? O povo não sabia quem era
Cristo. E por isso que a resposta reformada foi solos Christus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, diziam os reformadores. A obra de Cristo é perfeita e suficiente, não precisa de mais nada. Cristo é acessível pela fé, não pela mediação institucional. Cristo é o centro da fé e da adoração. E aí, irmãos, exatamente num episódio de prova da fé dos seus discípulos, que desejamos apresentar aos irmãos algumas lições sobre quem é Cristo. Convido todos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Lucas 8, do 22 ao 25. Diz a suficiente palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, virar, naufragar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Aqui, irmãos, temos mais um dia comum na vida do ministério de Cristo Jesus, relatado por Lucas. Esse episódio também é relatado por os outros evangelhos, Marcos e Mateus. Mas como a vida de Jesus, irmãos, era inteiramente dedicada ao Pai, ao propósito que o Pai o havia enviado à terra, nós vimos também na pregação. Quem pode? Aí Cristo se apresentou voluntariamente. Só Cristo, somente Cristo, para fazer aquela obra que o Pai desejou, que planejou na eternidade, no seu decreto eterno. Salvar aqueles que haveriam de se perder, os seus eleitos. Então Cristo veio, irmãos, inteiramente para cumprir a sua missão. E, evidentemente, sobre a perspectiva humana, o tempo era muito curto para realizar aquela obra. Uma obra magnífica, 3 anos, os irmãos sabem, né? Que começou o ministério de Cristo, durou 3 anos. Então, irmãos, todo o dia do ministério de Cristo era muito intenso, cheio de oportunidades de aprendizado. Era tão intenso que um dia a sua mãe e os seus irmãos saíram atrás dele. Disse: está louco? Não come, não dorme direito. Estava louco. Foram atrás dele. Saber o que estava acontecendo. Era intenso demais. E cheio de oportunidades, irmãos, de aprendizado. Para todos aqueles que estavam ao seu redor, para aqueles que tinham ouvidos espirituais e olhos espirituais para aprender de cada detalhe da vida do Filho de Deus. Mas ele agora, irmãos, vai, nessa oportunidade, vai trazer uma lição não só teórica, mas ele vai trazer uma lição prática. E nosso intuito é trazer lições para os irmãos sobre quem é Cristo por meio desse episódio tão conhecido. Então eu quero mostrar para os irmãos que Cristo, somente Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo pregado pelos reformadores, é aquele que nos leva em direção à tempestade. Esse é o verdadeiro Cristo. Vamos ver o versículo 22 novamente. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Então, o ministério de Cristo era muito intenso. Muito intenso. Muita coisa Cristo e seus discípulos, em especial os seus apóstolos, haviam vivenciado. Especialmente naquele dia. Nesse dia que ele pediu para que entrassem no barco e passassem para outra margem. Tanto é, irmãos, que Jesus está muito cansado. Ele mal entrou no barco e adormeceu. Olha a parte A do versículo 23.
enquanto navegavam, ele adormeceu. Ou seja, só deu tempo de entrar no barco. Se acomodar, empurraram o barco, né? Os irmãos sabem como é, e começou a navegar, ele já adormeceu. Enquanto Cristo dorme, um novo e marcante capítulo vai ocorrer nesse curto ministério de Cristo. Para os discípulos, observem bem, para os discípulos, irmãos, parece que as lições tinham acabado, não é? Jesus passou o dia todinho ensinando, e agora era momento de tranquilidade, vamos dormir, vamos descansar. Amanhã começa a aula de novo. Pensaram os discípulos. O aprendizado vai vir do outro lado do lago. Nenhum deles sabia, irmãos, que é lá que Cristo vai curar um endemoniado gerazeno ou gadareno. E preste atenção, é Cristo que vai até ele, viu? Não é o endemoniado que vai até Cristo, é Cristo que vai até ele, porque ele vai resgatar, ele vai quebrar o cativeiro para resgatar aqueles que são seus. E ele foi até lá e levou seus discípulos com eles. Aquele dali é para ser resgatado. Os irmãos, vejam que ele vai lá, resgata e vai embora, irmãos. Vai embora. Será aquele é o eleito. Então, Cristo está direcionando seus discípulos para isso. Veja, para se encontrar com o endemoniado. Cristo faz isso. A lição. Mas, até que isso ocorra, há mais coisas para acontecer. Parecia que ia ser uma navegação tranquila, irmãos, durante a noite. Gozando de uma brisa que até ajudou o Cristo a dormir e vai se transformar num grande pesadelo para aqueles que estão ali seguindo Cristo. Marcos, irmãos, na sua descrição desse episódio, ele mostra também que haviam outras pessoas, outros barcos estavam seguindo Jesus Cristo. Outros também estavam seguindo, não era só aquele barco, não. Lucas se limita a esse, mas haviam outros. Está lá em Marcos 4, 36, a parte B do versículo 36. Por isso, irmãos, a gente já quer fazer uma aplicação aqui. Ao contrário de que muitos pregam por aí, dizendo que é apenas Satanás e nossos pecados que nos colocam em situações difíceis, vemos aqui que é o próprio Cristo quem leva os seus aprendizes a passar por uma grande dificuldade. E aqui há um detalhe extremamente importante. Por que essa dificuldade veio? Porque seus discípulos estavam fazendo aquilo que ele mandou. Foi Cristo que disse, passemos para o outro lado. Não foi nenhum dos discípulos que estavam lá. A ordem partiu do próprio Cristo. Então veja, é muito mais fácil, irmãos, aceitarmos momentos de dificuldade nas nossas vidas quando nos rebelamos contra a vontade de Deus. Mas quando estamos cumprindo uma ordem expressa e inesperadamente vem uma tempestade, normalmente não é fácil. Mas Cristo nos leva à tempestade. Qual é a pregação muitos dias de hoje? Se você está passando por dificuldade, é pecado. Vá procurar um pecado na sua vida. Você não está sendo fiel? Você não está obedecendo? Esse não é o Cristo, irmãos. Verdadeiro, que está sendo apresentado. Cristo nos leva para a tempestade. Inclusive, fazendo a sua vontade. Deus pode permitir, irmãos, que pessoas fiéis, que crentes experimentem luto, doença, dificuldade financeira, não necessariamente como castigo, mas como parte do seu plano soberano. Jó era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas perdeu filhos, bens e saúde. Nós podemos até dizer que não foi uma tempestade que ele enfrentou, foram muitas tempestades. E vieram, irmãos, uma atrás da outra. Nós perdemos entes queridos, ficamos entristecidos. Passamos por doenças, ficamos entristecidos. Às vezes a própria doença, irmão, nos leva à dificuldade financeira. Você vai gastar todos os seus recursos para poder recuperar a sua saúde. Então,
Vem uma coisa assim, Jó, irmãos, veio uma atrás da outra. Uma em sequência da outra. Não bastasse sua esposa no início, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos que vieram para consolá-lo começaram a acusá-lo. Muitas tempestades, né? Podemos dizer. Sabe o que é que Jó disse, irmãos? Lá no final, eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos agora te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cristo, somente Cristo, nos faz caminhar para a tempestade. Nos leva em direção à tempestade. Jó, irmãos, viu mais de Deus em Cristo, de sua natureza, das suas perfeições e sua glória, do que nunca tinha visto antes. E como foi que ele veio? Como foi que ele viu? Por meio da tempestade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Jó tinha ouvido, irmãos, de Deus, ficou muito aquém do que ele via agora. Mas Jó recebeu um testemunho do próprio Deus, que era um homem íntegro e reto. Como um homem íntegro e reto Deus vai passar por uma situação como essa? É porque, por meio de Cristo, Ele nos faz levar, Ele nos leva em direção à tempestade. Esse é o Cristo das Escrituras. Cristo estava mostrando quem Ele era para seus discípulos e que Ele e somente Ele age pedagogicamente por meio da tempestade. A purificação, irmãos, vem por meio das dificuldades. Precisamos conhecer quem é Cristo, senão você vai atribuir as coisas que estão acontecendo na sua vida a outras coisas e não a Ele. Quem é Cristo? Cristo, somente Cristo, é aquele que nos leva em direção à tempestade. Mas tem outra lição para trazer aos irmãos. Cristo e somente Cristo é aquele que nos mostra que devemos confiar na providência em meio à tempestade. Vamos aos versículos 23 e 24, a parte A. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Sem dúvida, irmãos, Cristo estava muito cansado. Seu sono era um sono profundo, muito profundo. Daqueles que vêm devido à necessidade de descanso, de recuperação das energias. Isso aqui, irmãos, é mais uma manifestação de que Cristo é 100% homem. Está claro aqui. 100% Deus e 100% homem. Mas, olhe, nós não podemos acreditar a atitude de Cristo somente ao cansaço físico. Essa é uma visão superficial dessa situação. Cristo estava demonstrando para todos ali que tinha total e plena confiança que ele iria chegar do outro lado. Porque ele disse aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Todos iam chegar lá. Por essa razão, irmãos, ele estava dormindo tranquilo, despreocupado. Posso, em paz, me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Cristo estava seguro. Seguro em quê, irmãos? Na providência. Na providência divina. Ele ia cumprir a sua missão. Ele tinha uma missão. Irmãos, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar na Canaã celestial. Porque Cristo vai nos conduzir, vai nos levar. Eu sou o bom pastor.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não vou temer. Cristo está comigo. Nós vamos chegar na Canaã, irmãos. Está garantido já. Mas tem um percurso. E nesse percurso, eu preciso crer na providência. Na providência. Os discípulos precisaram insistir para que Cristo acordasse. Insistiram. O solavanco do barco, irmãos, não foi capaz de acordar Cristo. E foi muito, viu? Estavam a ponto de submergir. Quero lembrar os irmãos que ali naquele barco não tinha amadores, não, viu? Eram homens acostumados a navegar. Vários deles, inclusive, pescadores. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores. E aquele mar, irmãos, não era desconhecido. O mar da Galileia. Que, na verdade, irmãos, era um lago. O mar da Galileia era um lago de água doce. Ficava pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E a sua posição geográfica, irmãos, colaborava para que ele fosse atingido por fortes ventos. Porque havia montanha de um lado, havia montanha do outro. Tinha um Monte Hermon sempre os seus picos gelados, então vinha o vento, irmãos, de lá, e alguns ventos batiam de forma muito violenta sobre as águas, a ponto de transformar aquelas águas de água doce em ondas bravias. Aqueles homens sabiam disso. Aqueles homens estavam, inclusive, acostumados a passar por situações difíceis. Mas aquele vento veio, aquelas ondas se formaram de maneira que a experiência deles, irmão, não foi suficiente. Não foi suficiente. Onde estava depositada a confiança de Cristo? Na providência do Pai. Por isso que ele estava tranquilo, sossegado. Ele veio fazer a vontade do Pai, como nós dissemos. E a providência iria o conduzir dessa maneira, para ele cumprir sua missão. Então ele não se preocupou com nada, nem mesmo com a forte tempestade. Não é verdade, irmãos, que muitas vezes nós agimos como se fôssemos órfãos, como não tivéssemos nosso Pai, Deus como nosso Pai? Nossos temores, nossas inquietações denunciam, irmão, nossa tremenda falta de confiança no Todo-Poderoso. Isso é muito vergonhoso. E nós rapidamente negamos solos Cristos. Rapidamente negamos. E os irmãos sabem que só há um momento em que nossa confiança pode ser colocada à prova. É na dificuldade, na tempestade. Não se prova confiança na tranquilidade, na normalidade. O termo grego usado por Lucas é referência a um transtorno muito violento. E esse transtorno nas nossas vidas vem de várias maneiras. Como nós dissemos, doenças físicas, pressões psicológicas, perseguições pessoais, ameaças, desemprego, desajuste na família, acidente, descontrole financeiro. Irmãos, o cristão não está imune a nada disso. Quem está pregando que o cristão não vai ser atingido por nada desse tipo de coisa é um mentiroso, não prega somente Cristo. Todos os cristãos estão sujeitos a todos os males dessa vida. Todos eles. Acidentes traumáticos, mortes traumáticas. Porque, irmãos, a preocupação maior não é com o corpo, é com a alma. A missão de Cristo, qual foi? Está lá em Mateus 1:21. Salvar o seu povo dos pecados deles. Não foi livrar o seu povo de doença. Não foi livrar o seu povo de aperto financeiro. Não foi isso, não. Salvar o seu povo dos pecados dele. Essa é a missão dele. Por isso que ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. O importante é a alma.
Mas às vezes, irmãos, o pior, sabe o que é? É que não é só uma tempestade que nos deixa nervosos, não. Pouca coisa nos deixa agitados, ansiosos. Foi falado aqui, né? O pastor colocou na exposição passada. Pessoas ficam preocupadas assim, vão procurar os psicólogos para resolver seus problemas. Está ansioso. Ansiedade, irmãos, é pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Que a vez de comer, que a vez de vestir. Ansiedade é pecado. Está trazendo palpitação, angústia. Por que você está ansioso? Você não está confiando na providência, não? É a providência de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que pode acontecer amanhã. Basta a cada dia, meu irmão, o seu mal. Saiba que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre a vida dos seus, a cada dia e todo dia. Sempre a providência de Deus está agindo e vai agir. Somente Cristo, irmãos, somente Cristo nos ajuda a passar por essas situações, pelas tempestades. Precisamos conhecer quem é Cristo. Cristo se manteve confiante na providência divina. Nós precisamos também. Precisamos seguir os seus passos. José, o filho de Jacó, enfrentou uma sequência de tempestades na sua vida. E continuou confiando na providência, não abandonou sua fé. José não questionou Deus, irmãos, após sofrer injustiças, uma atrás da outra, mesmo fazendo a vontade de Deus. Na verdade, ele sofreu injustiça exatamente por fazer a vontade de Deus. Foi odiado pelos seus irmãos. Por quê? O pai dele pediu um relatório, ele ia lá, os irmãos estavam fazendo coisa errada, ele trazia, os irmãos ficavam com raiva dele. Foi Deus que lhe concedeu 2 sonhos. Para quê? Para que os irmãos ficassem com raiva dele. Até o pai dele estranhou. Que é isso, José? Eu e sua mãe, nós vamos nos curvar diante de você, seus irmãos? O sol e a lua e as estrelas? Sim, assim Cristo quis. Assim Deus quis. Então, irmãos, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo. Que tempestade, não, irmãos? Eu costumo dizer, está aqui não precisa outra razão para ele entrar em depressão. Rapidamente iria entrar em depressão. Não valho nada. Meus irmãos queriam me matar e me venderam como escravo. Talvez fosse melhor me matar. Porque disseram assim, eu não vou ganhar nada matando ele, vou ganhar dinheiro aqui vendendo como escravo. Foi a pior coisa que fizeram. Melhor tivesse me matado para não passar por esse sofrimento. Mas ele continuou fiel, irmãos. Passou por essa tempestade. Serviu fielmente a Deus na casa de Potifar. O que ele ganhou com isso? Foi injustamente acusado pela esposa do patrão e lançado na prisão. Mais um motivo para ficar em depressão, né? Toda vez que eu faço a vontade de Deus, o que me acontece? Faço a vontade de Deus e passo por dificuldade. Passo pelas tempestades. Mas ele continuou fiel. Chegou mesmo preso, irmãos. Serviu com integridade, confiante do Senhor. Cuidava dos presos. Chegaram 2 presos, ele preocupado com os presos. Olha, preocupado, olhou para o semblante dos 2. Rapaz, vocês não estão bem não, né? Estou vendo vocês com o semblante caído. Está diferente. O que foi que aconteceu? Preocupado. Foi então, atendeu a eles. Qual o resultado? Foi esquecido. Cristo, irmão, somente Cristo é aquele que nos mostra que devemos confiar na providência em meio à tempestade. Mas tem outra lição para os irmãos, a terceira. Cristo, somente Cristo é aquele que acalma a tempestade. Versículo 24, a parte B. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou
e vem a bonança. Veja, irmãos, os discípulos foram até Jesus, mas não na confiança dos solos cristos. Não. Temendo, tremendo, dando como certa a morte. O que Marcos registra, irmãos, da reação dos discípulos é pior ainda. Lá em Marcos 4,38, a parte B, eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, tu não tem em conta a nossa vida? Foi também pregado ontem, irmãos. Se você tiver que morrer, irmãos, fazendo a vontade de Deus, morra. Isso é só Cristo. Pastor, duro é esse discurso, pastor. É. Mas é o discurso só Cristo. Somente Cristo. Porque o próprio Cristo disse: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida por amor de mim, vai ganhar. Quem amar mais pai, mãe do que a mim, não é digno de mim. Esse é, irmãos, o solos Cristos. Precisamos entender isso. Essa é a mensagem que precisa ser pregada. Essa mensagem que enaltece Jesus Cristo. Essa mensagem do solos Cristos e soli Deo glória. Essa é a mensagem. Qualquer outra é falsificada. Não se engane. Tem muita gente nas igrejas enganadas. Pensam que conhecem quem é Cristo. Pensam que conhecem, mas não conhecem. O que é que eles fazem? Eles montam, irmãos, uma figura do Cristo que eles desejam. É o Cristo de The Chosen. Nem recomendo assistir, viu? De jeito nenhum. É o Cristo de The Chosen que não confronta. É a figura de Deus. Eles montam uma figura de Deus para eles, aquele velhinho de cabelo branco, assim, que passa a mão na cabeça de todo mundo. O vovozinho que concorda com as peripécias, os erros dos seus netos, dos seus netinhos. Esse não é o Deus, irmãos, da Escritura, nem é o Cristo das Escrituras. Cristo, não tens em conta a nossa vida? Cristo, somos teus discípulos. E é para a gente passar por esse tipo de dificuldade, de angústia. Os irmãos têm ideia da angústia que eles passaram ali? O temor? O coração palpitando? Cristo, não te importa que a gente passe por uma situação como essa? Não estamos aqui porque ouvimos a tua voz e te seguimos? Eles, irmãos, não conheciam totalmente quem era Cristo. A palavra nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3, a parte A. O conhecimento de Deus, irmãos, é uma jornada crescente. Não é um evento pontual. Não é numa conferência de reforma que você vai conhecer a respeito de Deus totalmente. Graças a Deus que Deus e Cristo está sendo exposto aqui. Mas tem que ser gradual, tem que ser constante. Dia a dia. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Porque nós nunca vamos conseguir aprender tudo de Deus. Mas quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais conhecemos de Cristo, mais desejamos Deus e Cristo. É constante. E quando você para, irmãos, de desejar isso, pode ter certeza. A vida cristã, irmãos, é comum. Você está andando de bicicleta numa ladeira íngreme, num plano inclinado. Se você não quiser cair, você tem que sempre continuar pedalando. Quem para, irmãos, desce. Quem para na caminhada cristã, não pense que você parou ali
e você vai manter tudo aquilo. Não, você vai perdendo gradualmente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Igreja reformada, sempre reformando. É a mesma perspectiva. Deus é fiel em se revelar a quem o busca sinceramente, constantemente. O salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Constantemente. Irmãos, Cristo tinha toda a autoridade sobre a criação. Toda a autoridade. Cristo e somente Cristo é aquele, irmãos, que repreende a tempestade. É a solução definitiva. É a única, na verdade. É a única. As pessoas ficam procurando outras soluções para a tempestade da sua vida. Não vão encontrar, irmão, solução. Vão encontrar paliativos, que só vai piorar. Cristo e somente Cristo é quem pode acalmar a tempestade. Porque sua autoridade é sobre tudo e sobre todos. Nós vimos também, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. O vento e a fúria das águas são para nós aterradores. Eram para aqueles discípulos ali, para aquelas pessoas. Eles sabiam que não tinham como, não tinha solução àquela situação. Eles iam de fato morrer. Mas Cristo, irmãos, o vento, a tempestade, o mar bravio, em nada lhe assusta. Continua tranquilo. Nós sabemos, irmãos, que ali naquele momento, mesmo que o vento se acalmasse, se só o vento se acalmasse, as ondas, irmãos, ainda iriam continuar. É uma questão física, né? Elas iriam continuar bravias. Mas foram totalmente desfeitas aquelas ondas grandes. Veio a bonança rapidamente. Veio o vento e o mar. E tudo se resolveu, porque a obra de Cristo, irmãos, é completa. Ele não faz uma obra aos poucos. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Somente Cristo é quem faz isso. Os outros pregam aí um Cristo seguinte. Cristo fez a sua parte, faça a sua. Faz por ti, que eu te ajudarei. Essa é a mensagem. Essa mensagem não é somente Cristo. Não é somente Cristo. Da mesma forma, irmãos, que aquela tempestade trouxe muito temor aos experientes navegantes, ainda mais foi a admiração deles em ver que tudo se acalmou e harmonizou com uma única ordem de Cristo. Algo espetacular e fenomenal, nunca dantes visto por eles. Por isso, irmãos, eu lhes digo que quando Cristo age, não há tempestade que não seja abrandada. Não há problema em cascata que não seja resolvido, porque a autoridade dele é total e irrestrita. Deus lhe colocou no meio da tempestade. Cristo e somente Cristo é aquele que acalma a tempestade. Não há outra solução, não há outro caminho, não há outra alternativa. Você está em dificuldade e, como os discípulos, já fez de tudo que podia e nada adiantou. Está na fase do desespero e achando que Deus o abandonou. Você está como os católicos romanos, fazendo promessas, ou como os pseudo-cristãos da atualidade, correndo, fazendo soluções, buscando soluções. Somente Cristo acalma a tempestade. Por fim, irmãos, Cristo e somente Cristo é o que nos exorta por meio da tempestade. Veja o versículo 25, a parte A. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Segundo Mateus, irmãos, no relato de Mateus 8, 26,
Cristo primeiro exortou seus discípulos para depois acalmar a tempestade. Lá em Mateus diz assim, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. As muitas situações da nossa vida nos deixam atemorizados, amedrontados, a ponto, irmão, de manifestar nossa incredulidade. É por isso que Cristo manda a tempestade. Ele já sabe da nossa incredulidade. Falta a gente saber. Falta a gente saber. Nossa religiosidade pode estar escondendo tremendos pecados. Nossa roupa, nosso linguajar, nossa aparente fraternidade pode ser uma capa para cobrir a falta de fé. Nossa suposta ortodoxia teológica também pode estar escondendo. Mas Cristo sabe muito bem como vai revelar tudo isso. Ele expõe o que está em nosso coração, enganoso e corrupto, como diz Jeremias 17:9. A tempestade vem nos provar. E quando ela vem, irmãos, não rejeita a exortação. Eu vou repetir, não rejeita a exortação quando sua incredulidade for denunciada. Não rejeita a repreensão quando sua rebeldia for exposta. Lembre-se que Cristo, somente Cristo, é o que nos exorta por meio da tempestade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz, ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo 4. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Concluindo, irmãos. Finalzinho do versículo 25. Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Esta foi a reação dos discípulos, a revelação de quem Cristo era. E eu pergunto, quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Alguém que tem belos ensinamentos? Que deixa todos admirados com esses ensinamentos? Mas que não confronta por meio das suas palavras, nem requer arrependimento? Cristo, o meu Cristo, eu passando por dificuldade, ele me repreendendo, me exortando, isso não é Cristo. Isso não é Cristo. Eu não quero esse Cristo, eu quero um Cristo que me conforte na tempestade, que me acalente na tempestade. Eu quero esse Cristo, não quero esse Cristo que me exorta. A tempestade lá e ele me exortando, e meu coração palpitando, e minha mente assim agitada, eu sem conseguir dormir. Eu quero uma palavra de tranquilidade. Como os psicólogos fazem, você precisa ressignificar essa situação. Ressignificar, irmão, você precisa confessar seu pecado, sua incredulidade, sua falta de confiança na providência. Quem é esse Cristo a quem você diz que é Senhor da sua vida? Não é um Cristo só Salvador. Não é um Cristo Senhor, não. Ele me salva e ele mesmo conduz minha vida. Esse é o Cristo para você? Ou é aquele Cristo que tem belos ensinamentos teóricos, mas não ensina por meio da prática, colocando seus discípulos para passar dificuldade? Não é só na teoria. Na prática não, Senhor. Mais difícil. Muito difícil, né? Essas provas práticas. Terríveis. Quero não, só a teórica. Quem é Cristo para você? Aquele que leva você aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, mas não bota você para ir pelo vale da sombra da morte? Muitos têm pregado esse Cristo, irmãos. Quero só os pastos e as águas. O vale não, Senhor. O vale da sombra da morte não quero passar, não. Mas eu vou estar com você, meu filho. Não quero, Senhor. Não quero passar pelo vale da sombra da morte. Cristo, irmãos, vai permanecer no barco. Cristo não saiu do barco em meio à tempestade. Ele nunca abandona os seus.
Nunca. Saiba, meu irmão, que Cristo dá a lição e logo depois aplica a prova. Saiba que as dificuldades vêm mesmo quando estamos fazendo a sua vontade. E eu vou lhes dizer que aí é que vem a dificuldade. Se você conhece, se você está evangelizando, eu sei que os irmãos fazem isso, porque a igreja aqui é um exemplo. Quantos trabalhos já não abriram? E louvado seja Deus por conta disso. E que continue assim. Mas prepare as pessoas. Diga, olha, não engane, não iluda como sem apresentar o Cristo, o verdadeiro Cristo. Diga assim. Se você de fato confessar, Senhor, Cristo vai estar contigo em todos os momentos. Mas se prepara, que a coisa vai piorar. Satanás fica feliz, irmãos. Fica contente. Quando alguém estoura o cativeiro e leva um deles, ele fica contente. Fica bravio. Mais raivoso ainda. Vem os ataques. Começar da família. Vive em paz com a família quando está na igreja. Quando vai para a igreja, irmão, se levanta pai, mãe, irmão, filho, amigo, não quer mais saber. Não é assim, não. Não compactua mais. A pessoa começa a dizer, rapaz, somente Cristo na minha vida. Diz, rapaz, e aquela amizade que a gente tinha, aquelas brincadeiras, rapaz, somente Cristo agora. E aquele babinho, rapaz, no domingo de manhã, tu até ia para a igreja, tu só ia de noite, né? Porque também nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? De manhã o babinha, de noite você vai para a igreja, cumpre sua obrigação, dá tudo certo. Não, rapaz, agora somente Cristo. O pessoal começa a ficar com raiva. Prepare o pessoal. Diga disso, olha, vai começar agora, viu? A dificuldade. Vai começar agora. Mas Cristo está com você, meu querido. Cristo vai estar com você. Melhor com Cristo no deserto do que comendo as cebolas e os alhos na escravidão do Egito. Melhor um prato de verdura com paz e com Cristo do que a carne gorda com Satanás. Melhor com Cristo. Quando José estava sendo grandemente abençoado na casa de Potifar, o que aconteceu com ele? Deus lhe mandou uma prova e botou na prisão. Para que ele glorificasse o seu nome passando por injustiças na tempestade. Ou você acredita que Cristo é aquele que não permite injustiças na vida dos filhos obedientes? Você acha que por ser obediente você vai ser blindado? Vai vir um campo de força invisível sobre você e nada vai lhe atingir? Meu Caim, à tua esquerda, 10 metros à tua direita, tu não serás atingido, varão. É isso que o pessoal prega por aí. A gente estava conversando, irmãos, ontem à noite, e Paulo sofreu, irmãos, naufrágios. O pastor estava contando uma situação na vida dele. Paulo sofreu naufrágio, irmão, perseguição, apedrejamento. A maioria, irmão, dos apóstolos, desses discípulos, sofreram mortes cruéis. E você quer o quê? Morrer tranquilo, é? Vai dormir e acorda morto, como se diz. Não, quero uma morte dessa. Cristo, irmãos, teve a pior morte que existiu naquela época. Não é só por aquela dor, aquela coisa que acontece naquelas encenações da paixão de Cristo, não. É muito mais do que aquilo, irmãos. Vitupério, escárnio. Terríveis. E você quer ficar tranquilo, não quer nem passar por injustiça. Não quer nem sofrer nadinha. Quem é Cristo para você, irmãos?
aquele que está sempre ali para curar, para libertar, para operar milagres na sua vida, e você viveu o tempo todo atrás do extraordinário. Tem muita gente vivendo aí, irmãos, atrás do extraordinário. Deus age no ordinário, irmão, na nossa vida, no cotidiano. Daquela menininha que vai ordenar a vaca para a glória de Deus. Onde foi que Deus te colocou? É no ordinário. Isso era a compreensão dos reformadores. Eu estou fazendo um sapato aqui para a glória de Deus. Sapateiro. Estou varrendo a rua para a glória de Deus. Estou na minha casa, lavando meus pratos para a glória de Deus, cuidando da minha casa, dos meus filhos, varrendo a casa. Nas tarefas mais simples, no ordinário. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você quer viver no extraordinário? Deus quer que você o glorifique. Quer o solos Cristo no seu ordinário, no seu dia a dia, como servo. Quem é Cristo para você? Aquilo que você sonha e você almeja vale mais do que a Escritura determina para a sua vida? Na verdade, na vontade revelada de Deus? Quem é Cristo para você? O Cristo vitorioso que transmite poder, saúde e prosperidade a quem exercita a sua fé? É o Cristo utilitário, cuja função é fazer sucesso, trazer sucesso, saúde e vitória pessoal? É o Cristo que coloca você no palco para os outros ficarem aplaudindo, como tem uma música por aí? É esse Cristo? Você vem para a igreja o quê? Para receber bênção e a vitória? Mas você não vem adorar o solos Cristo? Ele é de fato o Senhor da sua vida? Você o segue quando ele diz passe para o outro lado? Você segue, mesmo que de forma vacilante, como esses discípulos? Ou você é quem determina a sua própria caminhada, dizendo para onde você quer ir? Você fica resistindo aos ensinamentos bíblicos trazidos pelo pastor, porque está anos acostumado com a sua conduta, com a tradição da igreja. Esse Cristo é o Cristo da igreja católica apostólica romana. Cristo manda você atravessar o mar durante a noite. Mas você diz, não, Senhor, eu vou descansar. O dia foi tão difícil, não foi? Foi tão cansativo. Não vamos navegar de noite, não. Vamos descansar. Amanhãzinha de manhã a gente vai. Já pensou se a gente enfrentar uma tempestade durante a noite? É melhor a gente enfrentar durante o dia, né? Você não vai, não? Deus te mandando. Cristo te mandando, você não vai, não. Assim você é o Senhor da sua vida. Não, rapaz, eu obedeço, que é isso? Mas obedece quando custa pouco para você. Quando custa muito, você não quer pagar o preço. Não, assim é demais. Muito difícil isso. Irmão, nós falamos aqui, Cristo quer a sua vida toda, viu? Se não for a vida toda, irmão, não vale. É servir a dois senhores. É estar com o coração dividido. Custa muito deixar de andar com um amigo de infância, porque ele é ímpio, não teme a Deus e ainda zombra das Escrituras? Custa muito para você isso? Então, somente Cristo não está na sua vida. É muito pesado dizer ao patrão que pede para você mentir. É muito pesado dizer não ao seu patrão. Diz, não vou mentir, não. Rapaz, mas se eu fizer isso, pode me custar o emprego. Aí você diz, somente Cristo. Ele quer que eu fale a verdade. Sim, sim, e não, não. É difícil você confrontar seu irmão que está com pensamentos hereges porque gosta muito dele?
É difícil para você? Para você é mais fácil faltar à santa convocação no dia do Senhor do que rejeitar o convite dos seus pais para passar o domingo com eles? A Bíblia diz que o crente não deve se pôr em julgo desigual, mas você não consegue desfazer a sociedade com o incrédulo, porque você vai perder muito dinheiro. Se é assim, quem é Cristo para você? É o Senhor da sua vida? Você não crê não que a providência vai lhe suprir e sustentar em meio às dificuldades? Por fim, irmãos, eu pergunto, quem é você para Cristo? Um discípulo fiel e um servo que está fazendo aquilo que ele manda? Que ouve a exortação de Cristo em meio à tempestade e se curva diante da exortação? Não fica rebelde? Ouve a exortação e diz, sim, Senhor. Estou aqui agindo como um incrédulo, sem confiar na tua providência. Você faz como o salmista? O salmista disse, foi-me bom ter sido afligido. Ou você não quer ser afligido? Quero não. O ego está lá em cima. Está lá em cima, no topo. Quem é você para Cristo? É um discípulo que confia na soberania de Cristo, que pode acalmar qualquer tempestade que se levante na sua vida? Ou você só confia naquilo que vê e pega? Lembre-se, Cristo e somente Cristo é aquele que nos leva em direção à tempestade. Cristo e somente Cristo é aquele que nos mostra que devemos confiar na providência em meio à tempestade. Cristo e somente Cristo é aquele que acalma a tempestade. E Cristo e somente Cristo é aquele que nos exorta em meio à tempestade. Que Deus nos ajude, irmãos, por meio do seu Espírito, a sabermos quem é Cristo. E isso ser manifesto nas nossas vidas. Amém. Amém. Vai chamar.